Muito bom dia, muito obrigada pela tua presença aqui conosco para falar um pouco mais sobre esses dados. Semana importante aqui para a economia no Brasil e do mundo. Bom dia. Bom dia, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui para discutir exatamente essas grandes questões do momento. Professor, é o seguinte, eu queria começar falando um pouco sobre a ata do FONC que foi divulgada essa semana, que por um lado trouxe ali já uma expectativa de recessão na economia americana, não trazendo muitos detalhes sobre como, quando, mas já provisionando isso na ata. Em contrapartida, vimos nessa quinta-feira a Casa Branca discordando totalmente da ata do FONC. Não é a primeira vez que isso acontece, né, de a Casa Branca discordar de alguns pontos ali do Federal Reserve. E, além disso, deixando claro de que o Biden estaria bastante irritado com essa questão, porque eles não acreditam em uma recessão. Mediante esses dados que foram divulgados essa semana do CPI e também, claro, ali junto com a ata do FONC e tal, qual que é a tua interpretação, professor? Realmente é uma recessão que vem pela frente nos Estados Unidos? Estaria então o governo americano redondamente enganado do cenário que está acontecendo no país? Os Estados Unidos ele vinha num processo muito interessante, né? O Fed elevando a taxa de juros e o nível de empregabilidade aumentando. Então aí havia realmente uma situação desconexa, porque não seria coerente uma elevação da taxa de juros e você ainda manter o aumento de abertura, né, de novas posições no mercado de trabalho. Agora, mais recentemente, uma questão de 30 dias, então já começa a haver uma sinalização no sentido contrário, ou seja, nesse patamar de taxa de juros, o nível de empregabilidade ele começa a cair. Né? Então, o nível de desemprego, vamos colocar assim, ela começa a apresentar uma tendência de alta. Essa é a primeira sinalização de que há realmente uma recessão por perto. E essa reclamação por parte da Casa Branca, né, com relação às ações do Fed, é uma coisa natural, tal como nós costumamos ver aqui no Brasil. Né? Então, daí vem a importância, né, da independência do Banco Central, justamente para se contrapor àquilo que o governo faz em termos principalmente de gastos e arrecadação. Então, essa discussão é uma discussão eterna, Banco Central e o Executivo, e, pelo menos, conforme eu comentei, especificamente no caso dos Estados Unidos, a recessão ela já começa a mostrar os seus sinais. Para o dólar, professor, não quero saber exatamente de câmbio, porque eu sei que você é até um Carlos economista, não dá para poder a gente estar prevendo o futuro. Mas a gente tem visto uma desvalorização do dólar nos últimos dias, aliás, a gente tendo aí, né, o dólar indo para patamares que a gente já não via há meses. Diante do cenário econômico que a gente tem, um frequente ajuste ainda, né, dos juros por lá, o Fed já dizendo que vai permanecer com os juros altos por mais tempo, e a gente vendo, por outro lado, outras economias conseguindo se fortalecer, por exemplo, a Rússia, que mesmo com toda essa guerra, com tudo isso que foi declarado contra a Rússia, não conseguindo derrubar a economia, ou seja, o senhor acredita no enfraquecimento do dólar se nada for feito na economia americana? Você acha que tem ali essa possibilidade disso realmente acontecer, ou a economia americana ainda realmente ela é estável o suficiente para conseguir se manter com uma potência econômica global? Falando especificamente nessa relação cambial, principalmente considerando o caso do Brasil, a taxa de juros real do Brasil realmente acaba se transformando num grande atrativo para o capital especulativo externo. Então, isso faz com que a afluência desse capital seja maior nesse período, tanto é que o câmbio cai para casa abaixo dos R$ 5 e sinalizando realmente uma desvalorização da moeda norte-americana comparativamente ao real. Então, qual é a percepção que a gente tem? Que à medida que alguns países emergentes mantiverem uma atratividade em termos de taxa real de juros, tá, isso tende a fazer a moeda norte-americana enfraquecer. Então, para que os Estados Unidos possam manter o seu posicionamento no mercado mundial, inevitavelmente não, né? Acho que essa não seria a palavra mais correta, mas presumivelmente o Fed ele tende a aumentar um pouco mais a taxa de juros, justamente para manter a atratividade ou a capacidade de financiamento da dívida pública americana.
Então, esse é um movimento muito delicado. Então, temos que prestar muita atenção no que vai acontecer e, principalmente, ver também como o Banco Central Europeu irá se comportar com relação à taxa de juros nos próximos períodos. E essa seria a minha próxima pergunta ao senhor, seria sobre a economia europeia, saindo um pouco dos Estados Unidos, indo ali para a economia europeia, né? A gente também tem ainda uma previsão, expectativa de mais aumento de juros por lá, né? A gente sabe também da situação de alguns países economicamente falando. Esse bloco, ele consegue, na opinião do senhor, com esse ajuste por mais tempo de juros por lá, consegue se estabelecer economicamente, ver uma retomada talvez da economia, né? Como que fica esse posicionamento da Europa diante desse enfraquecimento do dólar? A economia europeia ela já vinha num processo de crescimento muito lento, né? Então, justamente pelo fato da Europa retratar um mercado que já está praticamente esgotado. Esgotado no seguinte sentido: à medida que a população envelhece, o nível de consumo se estabiliza. Então, se começa a não ter mais grandes expectativas com relação ao processo de crescimento. Então, isso, de alguma maneira, acaba fragilizando essas economias, e aí nós temos alguns casos, alguns problemas muito pontuais, ao caso da França, né, com todo esse movimento com relação às decisões do governo, com relação à aposentadoria. Então, tudo isso acaba fragilizando o tecido social. Então, associando essa fragilização do tecido social, mais essa característica de uma economia que tem andado de lado nos últimos anos, então isso faz com que a componente recessiva aparentemente seja muito mais forte dentro da União Europeia do que nos demais países ao redor do mundo. Então, dentro dessa expectativa, dentro dessa perspectiva, existe um inconveniente muito grande. Os preços continuam subindo. Então, lógico, a única ferramenta que o Banco Central tem à sua disposição para tentar conter essa elevação de preços, sem dúvida alguma, é elevando a taxa de juros. Então, dentro desse cenário, há uma perspectiva ainda aí de médio prazo de que a taxa de juros, pelo menos na União Europeia ou na zona do euro, ela permaneça alta. Um outro detalhe importante a ser considerado é a dificuldade que a Grã-Bretanha está tendo hoje também em controlar seus preços, né? Então, também, em termos de Grã-Bretanha, que já está fora, né, da zona do euro, da União Europeia, a tendência é que o Banco Central inglês mantenha ainda esse processo de elevação da taxa de juros. Uhum. O senhor falou sobre a questão dos preços, né? Eu quero lembrar também da questão do petróleo, que tem realmente, a gente teve uma decisão aí antecipada da OPEP em fazer corte aí de produção, isso, claro, para poder tentar realmente segurar essa questão do preço do petróleo. O petróleo acaba impactando a inflação no mundo inteiro, não só aqui no Brasil, inclusive na Europa. Christine Lagarde andou falando sobre isso também, né? Teve um relatório da Agência Internacional de Energia que indicou que o mercado de petróleo global vai acumular um déficit muito maior, bem antes, inclusive, né, do que se previa após a decisão de membros da OPEP, como eu falei agora aqui para o senhor. Então, nesse ponto, nessa situação, prevendo, né, considerando que a gente tem ali uma variante muito importante, que é a do petróleo e que move realmente ali a economia no mundo inteiro. Isso pode continuar sendo um calo ali na inflação mundial? Isso não só aqui no Brasil, mas o mundo como um todo, professor? Sem dúvida alguma. A decisão tomada pela OPEP em reduzir a oferta de petróleo, ela tem uma lógica muito grande, porque à medida que eles enxergam uma componente recessiva nas principais economias mundiais, então, se ele mantiver o nível de produção, o preço do petróleo ele tende a cair, né, por um excesso de oferta sobre a demanda. Então, à medida que você tem essa perspectiva recessiva, então, prudentemente, então, observando mais ao lado dos exportadores de petróleo, estrategicamente falando, eles, lógico, vão ter que manter o preço num determinado patamar que mantenha a lucratividade deles. Então, para isso, ele vai ter que ajustar a condição de oferta com a demanda, consequentemente, redução no volume, né, extraído de petróleo. Então, essa é uma tendência. Então, à medida que essa componente recessiva vai se reforçando, então a tendência natural é que a redução na extração de petróleo caia e certamente eles vão procurar manter o preço nesse patamar entre $80 e $90.
Professor, esse nosso papo está ótimo, eu vou pedir para o senhor aguardar só um pouquinho, porque eu quero continuar conversando sobre essa economia, quero trazer para o cenário aqui do Brasil, mas antes a gente vai para um rápido intervalinho comercial. Na volta a gente fala mais sobre o cenário econômico aqui no Brasil. Até já. PMC News. Informação que gera valor. Estamos de volta, a gente está conversando agora com Otto Nogami, economista e professor do INSPER. Professor, eu quero chamar até um colega seu aqui para poder participar desse nosso papo. Alan Gani também está aqui comigo no estúdio, ele também tem perguntas aqui. Gani. Obrigado, Débora. Bom dia, Otto. Um grande prazer falar contigo. Eu gostaria que o senhor trouxesse uma avaliação deste novo arcabouço fiscal, se ele é melhor que o anterior, se ele é suficiente e se de fato ele não sofrer grandes modificações no Congresso Nacional, se já é possível uma redução da taxa de juros aí por parte do Banco Central. Olá, Gani, bom dia, é um prazer estar aqui conversando com você, além dos corredores lá do próprio INSPER, né? A questão do arcabouço fiscal, na verdade, à medida que a gente se debruça sobre ele, tenta entender realmente as relações, né, postas nesse arcabouço, a gente acaba percebendo que toda a estrutura do arcabouço ele está ancorado na arrecadação. Então, se você não tiver arrecadação, tudo aquilo que está sendo prometido ou sugerido, ele não vai acontecer. Então, tanto é que os movimentos mais recentes do governo, né, estão exatamente nessa parte voltada à arrecadação.
Então, essa arrecadação com relação ao comércio via internet, tá, é uma sinalização de que realmente é a única saída que o governo tem. Porque a outra saída razoável seria o governo começar a mexer nos seus gastos. Então, trabalhar efetivamente numa reforma administrativa, por exemplo, né, rever todas as suas contas, as suas despesas, mas isso eu acho que dificilmente o governo fará, né? Inclusive porque é uma ação, né, que vai contra o pensamento de muitos políticos. Então, aí você tem um entrave, né, muito grande. Então, à medida então que esse arcabouço fiscal fica dependendo da arrecadação, e à medida que essa arrecadação não vier, ou seja, está se contando muito com um processo, com a retomada do processo de crescimento. E se o crescimento não acontecer, a arrecadação, como é que fica? Né? Então, existem exatamente esses pequenos detalhes, tá, que podem realmente balançar, né, esse arcabouço fiscal. Um outro detalhe importante, Gani, diz respeito a esse resultado primário que o governo está prometendo. Então, ele diz assim, olha, eu tenho lá os limites de gastos, né, que vão acompanhar o processo inflacionário, só que não de maneira homogênea, porque cada setor tem sua característica própria, tem sua inflação própria. Mas um detalhe interessante é que ele diz assim, à medida que você tiver um excedente de caixa, esse excedente de caixa, então, será utilizado para quê? Para os investimentos em infraestrutura. Investimentos em educação, saúde, segurança, mobilidade. Só que tem um detalhe. Quando a gente fala desse resultado primário, o resultado primário é o resultado que o governo tem que chegar antes do pagamento de juros. E o grande detalhe é que, à medida que você tem a taxa de juros nesse patamar de 13,75, o serviço da dívida é muito alto. Então, você cria um excedente, você cria um superávit primário, só que esse superávit primário, pelas contas que eu andei fazendo, ele tende a ser menor do que o serviço da dívida, que os juros do serviço da dívida. Então, vai restar recursos para esses investimentos que o governo está prometendo? Né? Então, surge um outro ponto de interrogação muito grande. E aí realmente eu não sei como é que o governo vai equacionar isso daí. Então, essa é a grande questão. E aí, lógico, à medida que o serviço da dívida está alto, em função da taxa de juros Selic de 13,75, então, existe uma preocupação também aí. Por que o Banco Central tem mantido esse patamar de 13,75? Com certeza, pelo fato dele ter identificado um potencial de demanda que está represado. Por que eu digo que está represado? Por causa do crescimento do nível de endividamento, do nível de inadimplência. Então, à medida que você equacionar tudo isso, ou à medida que as famílias conseguirem equacionar isso, volta o recurso, né, que na verdade estava sendo utilizado para honrar compromissos financeiros, ele vai para consumo. E aí a grande preocupação. O setor produtivo está preparado para atender esse aumento de demanda? Ou esse potencial de demanda, como eu tenho definido? Então, veja, a situação é uma situação delicada. Não é só falar que o arcabouço fiscal vai ser a solução de todos os problemas. Não, existem outros problemas a serem considerados, principalmente no que diz respeito ao setor produtivo da economia. Que pelas estatísticas, né, pela análise dos dados, a gente percebe que tem havido uma retração da capacidade de produção da nossa economia, isso de 2014 para cá. Então, numa retomada de um processo de crescimento, um equacionamento do endividamento das famílias, isso pode levar, né, a um aumento significativo de demanda. E aí, então, nesse desequilíbrio, desejo de consumir, capacidade de produzir, pressão inflacionária. Então, o Banco Central, eu acho que mantendo os juros nesse patamar de 13,75, é inclusive uma medida de cautela com relação àquilo que pode acontecer no futuro. Muito bom, professor. Não é à toa que ele é considerado um dos professores mais didáticos do ensino, não o mais.
Verdade, super. A didática faz total Exagero. diferença. Imagina, professor. Aproveitando essa didática, inclusive, né, já que a gente teve essa semana aí de dados de inflação também aqui no Brasil, professor, muito tem se questionado, aliás, o próprio governo tem comprado essa briga aí contra o Banco Central, né, das taxas básicas de juros estarem muito altas, que tem que baixar, enfim. Tivemos aqui um dado de inflação que até agradou bastante o mercado. Mas diante desse dado, considerando o núcleo dele, o senhor acha que isso é realmente o suficiente, economicamente falando, e com todos os embasamentos econômicos que o senhor domina muitíssimo bem, claro, é o suficiente mesmo para poder o Copom decidir, olha, vou começar a cortar juros? Não, não é o suficiente. Principalmente levando-se em conta que nós temos preços represados, entre aspas. Né? Então, à medida que você equalizar o preço do combustível, das telecomunicações, né, isso vai impactar diretamente sobre os preços. Tanto é que se nós analisarmos ou decompormos a inflação do mês de março, a gente percebe que exatamente essa alta de 0,71 se deve fundamentalmente à elevação do preço da gasolina. Né? Então imagine, combinando gasolina, gás, etanol, telecomunicações, então há aí realmente uma perspectiva de aumento de preços. Aí, vou dizer assim, no curto, médio prazo. Né? Então, como é que nós vamos equacionar isso? E levando-se em conta também essa elevação no preço do petróleo. Né? E à medida que a Petrobras continuar trabalhando com esse conceito da paridade de preço internacional, como é que fica? Né? Então, temos aí realmente uma perspectiva, né, de uma pressão de alta. Perfeito, professor. Otto, como é que o senhor está vendo a reforma tributária? Eu acho que pelo menos uns 20 anos, né, ela está em discussão, nunca sai. Você acha que agora vai, né? Quais são aí os pontos positivos? Quais são os pontos de atrito, os pontos falhos? Qual que é a avaliação do senhor em relação a essa reforma tributária? Essa questão tributária, Gani, tem sido discutida desde a época que eu passei pelo governo. Isso no finalzinho da década de 80. Né? Então você vê que realmente é um tema importante, mas extremamente espinhoso do ponto de vista político. Por que eu digo que é extremamente espinhoso? Porque o sistema tributário brasileiro, até por uma questão de legendas, né, que esse era o grande problema no passado, garantia pelo menos um mínimo de arrecadação para o município, para o estado e para o governo federal. Né, porque havia aquela briga, né, partidária, então, você é de tal partido, então não vou te repassar o recurso. Então, para dar uma tranquilidade para os governantes, é que foi criado esse tipo de tributação municipal, estadual e federal. Quando a gente fala nessa reforma tributária, ou da maneira como ela está sendo apresentada, parte do pressuposto que você vai ter uma única arrecadação que depois será particionada entre estados e municípios. E aí que vem a grande pergunta. Até que ponto prefeitos e governadores se sentirão confortáveis com essa nova estrutura? Né? Essa é a grande questão. Então, Perfeito. Se você está envolvendo governos estaduais, municipais, então o embate ele vai ser muito grande, vai ser demorado e talvez passe ainda para um outro mandato ou para um outro governo. Acho que dificilmente ele sai do papel nesse atual mandato. Perfeito, professor. Muitíssimo obrigado.